Queridos amigos, queridas amigas, vamos nos preparar mais uma vez para fazermos as nossas reflexões acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo e também continuar a nossa busca interior em busca dessa paz, dessa felicidade que tanto temos discutido. Vamos sintonizar aos poucos com o alto, depois de um dia de trabalho, de diversas labutas, preocupações diversas. Vamos tentar relaxar, se for possível, um pouco nesse momento, para que emitamos uma vibração melhor e assim captemos vibrações equivalentes de espíritos amigos que estão interessados em nosso crescimento. Espíritos esses que estão ao nosso lado o tempo todo, por conta da misericórdia de Jesus, eles estão ao nosso lado, nos amparando em todos os desafios que enfrentamos. A nossa parte é criar esta sintonia com eles, através dessa dedicação do pensamento com as coisas de Deus, trabalhando a alma para absorver, para assimilar o conhecimento espiritual que a doutrina espírita nos traz. Através dessas reflexões, nós vamos aurindo mais forças, mais conhecimento e dessa forma vamos manejando melhor a nossa vida, vamos conduzindo melhor a nossa vida, ou pelo menos entendendo-a melhor. Somos criaturas ainda em níveis evolutivos baixos, e isso dificulta uma maior compreensão acerca da vida, acerca do viver. Por isso que precisamos estar sempre em busca do conhecimento, do aprimoramento de nós mesmos, já que estamos reencarnados exatamente para isso, para evoluirmos, para encontrarmos a plenitude. E isso depende muito de cada um de nós. Então vamos nos preparar, vamos nos vincular nesse momento ao nosso anjo da guarda, esse amigo nosso que está o tempo todo nos assistindo, nos amparando e nos inspirando para os enfrentamentos da vida cotidiana. Elevemos nosso pensamento ao Criador. Senhor, nós te agradecemos por podermos estar aqui novamente, juntos, discutindo a tua mensagem. As propostas que o Espiritismo nos trouxe, nos fazendo também lembrar de Jesus e de todo o seu exemplo que nos toca, que nos convida à transformação moral. Mestre Jesus, ilumina-nos, Senhor, assim como tens iluminado a todos na terra. Envolva-nos em tuas vibrações nesta hora, que se faz tão importante para o nosso crescimento espiritual em momentos de desafios. Envolva-nos na tua excelsa bondade, coroa-nos com a assistência desses espíritos benevolentes e sábios que se preocupam conosco. E façam dessa discussão, desta noite, uma discussão proveitosa que nos leve a entender a tua proposta, o teu chamado, e a partir daí começar a aplicar todo esse saber que nos chega, de forma que, por livre opção, por livre escolha, construamos uma vida melhor, desde agora. Proteja-nos hoje e sempre, que assim seja. Bem, amigos e amigas, nós vamos falar hoje sobre a família. E talvez alguém questione família, mas nós não estamos falando de
descobrimento, sim, mas nós vamos falar de um importante cenário onde esse autodescobrimento pode ser forjado, pode ser bem trabalhado. Os espíritos nos disseram uma vez que a família é a nossa primeira humanidade. É através desse contexto familiar que nós vamos tendo as primeiras experiências numa reencarnação com aqueles outros que vão estar conosco nessa jornada, nos exigindo maturidade, nos exigindo o exercício da inteligência para viver bem, para construir uma relação saudável que possa promover o nosso crescimento e o crescimento dos que estão conosco. Só que é possível encontrarmos na nossa relação dentro de casa quem somos nós. A criatura humana, ela ainda por imaturidade, carrega um hábito, diríamos um mau hábito, de estar muito atenta à vida alheia, de estar examinando muito o comportamento do outro. E nesse comportamento, nessa postura, ela muitas vezes vai malbaratar o tempo que deveria ser dedicado à autoanálise. É claro que pela convivência, naturalmente, nós examinamos o outro, nós estamos a par do comportamento do outro. Mas a questão é, o que fazemos com essa análise? E há pessoas que imaturamente utilizam, por exemplo, da maledicência para traçar opiniões e julgamentos na vida alheia, né? Tem pessoas que narram a vida do outro, às vezes com uma certa profundidade, é o que o Evangelho vai dizer, que há uma clarividência para enxergar as dificuldades dos outros e uma cegueira quando se trata de enxergar a si mesmo. A gente já pode exercitar isso dentro de casa. Como a gente está convivendo com as pessoas, a gente pode aproveitar essas percepções inevitáveis que nós temos dos outros e tentar ver de que forma a gente pode lidar com estes seres, já que eles, como nós, trazem também imperfeições, dificuldades, limitações, bem como também virtudes, conquistas, comportamentos saudáveis. Mas como nós estamos em busca da nossa melhoria como prioridade, já que reencarnamos para isso, nós não podemos perder muito tempo para ficar fazendo um exame de como cada um da minha família é e se comporta. Cabe a nós entender que cada comportamento ali presente traz seus motivos, traz as respostas de uma história vivida, da qual nós desconhecemos. E eu enfatizo que foi por isso que Jesus tão sabiamente nos disse, não julgueis. E ainda mais na doutrina espírita, isso vai nos ajudando a se concretizar esse pedido de Jesus. Quando nós entendemos que aquele nosso julgamento é raso demais. Porque eu não conheço esse espírito que está comigo em família. Eu conheço superficialmente. Posso ter estado com ele em outras existências, mas isso não significa conhecimento. Ninguém consegue sondar ninguém de forma íntima e profunda. Não temos essa capacidade. Então nós temos uma rasa noção de quem é aquele ser, de como é aquele ser, ou de como ele está. É rasa, sempre será rasa. Porque Deus não nos deu essa capacidade de penetrar o mundo do outro e fazer uma leitura plena e total. Isso é da particularidade do ser singular. Dentro disso, é importante começar o nosso autodescobrimento dentro de casa examinando o nosso contexto.
O que é que a gente considera de dificuldade dentro da nossa casa? A gente começa pensando por aí. O que é difícil? O que se torna uma luta? O que se torna um sacrifício, uma renúncia? O que é difícil dentro da minha casa? A partir daí, a gente vai entender que o difícil dentro da minha casa é um teste, é uma prova ou uma expiação que me leva ou que me convida a tomar um posicionamento saudável, seja lá o que for. A proposta de Deus é sempre uma mudança para o bem. Por isso que o Espírito não retrograda, ele estaciona. Então, nós precisamos entender que tudo de ruim, de negativo que ocorre dentro da nossa casa, se nos é aprendizado, é uma prova que pode nos produzir choro, tristeza, angústia, mas que com finalidade de nos levar a um amadurecimento, a um manejamento melhor daquela situação, ao ponto até muitas vezes de solucioná-la, ou de não se afetar tanto com aquela questão. Então, a partir dessas dificuldades, a gente pode começar a examinar o nosso nível de tolerância e examinar também a nossa paciência e outras virtudes mais. Mas, prosseguindo, nós também podemos examinar o que há de bom na nossa família. O que tem de bom? Esse bem que eu estou falando é um bem que alcança a todos, tá? Não um bem que te alcança. Mas que bem é esse que alcança a nossa família? Isso já é uma conquista. Isso já é uma conquista que vai nos ajudar, vai nos dar suporte para o enfrentamento das dificuldades. Já é um estímulo, uma força que nos impulsiona a manejar essas relações, a enfrentar esses desafios. Tudo bem. Só que, se a gente entende que cada um tem um perfil psicológico, tem um nível evolutivo diferente, bem, eu começo o meu trabalho de autodescobrimento percebendo quais são as dificuldades que eu tenho com cada ser que está na minha família. E é bom lembrar, eu ajo de uma forma com um ou com outro, não é porque eles são diferentes. Não é porque ele tem a dificuldade X e o outro tem a dificuldade Y. Não. É porque eu ainda não tenho um certo equilíbrio para estabelecer uma harmonia independente do problema que me chega. Nós não temos ainda essa maturidade. Por isso que a gente oscila. E aí a gente acha que o problema é do outro. Mas é porque o outro é muito assim. Não. É porque está faltando em você uma compreensão maior para que você não exija do outro. Mas a gente faz essa transferência, é natural. Mas é bom lembrar que a gente está caminhando para um equilíbrio onde, independente de como o outro está, de como o outro se comportar, eu tenho uma proposta particular comigo de manter-me em paz. Se eu não consigo estabelecer esse equilíbrio agora, estamos caminhando para isso. E aí é só a gente lembrar de nosso Senhor Jesus Cristo, em plena harmonia. Ou nos momentos felizes em que pregava nas montanhas, ou que estava diante daqueles que ouviam a sua fala, e com a mesma harmonia quando estava sendo açoitado pelos inimigos até a morte. E isso era que frustrava ou indignava as pessoas. Este homem parece um cordeiro que ao morrer, que ao ir ao abate, nem geme. Não era submissão à ignorância humana, era plenitude. Independente dos bons ou dos maus comportamentos da criatura que ali o cercava, ele tinha uma proposta particular de manutenção da paz. E ele, por conquista, por ser quem é, ele manteve-se pleno. Esta é a nossa conquista e que começa os primeiros ensaios dentro de casa. Mas se tudo na minha família me tira do eixo, me atrapalha, me perturba, me desorganiza,
Como é que eu posso fazer para que eu deixe de me afetar tanto com as diferenças que eu enfrento dentro de casa? Bem, eu preciso me equipar. Mas só que essa forma de se equipar, muitas vezes, ela é equivocada. E a gente vai dar alguns exemplos aqui, quando as pessoas buscam manejos comportamentais para viver em família, achando que ali ela está fazendo a sua parte. Ela está muitas vezes fugindo de uma mudança real diante de uma realidade comportamental dos que ali mourejam com ele. Então é importante entender quem sou eu dentro de casa. Como é que eu ajo? Qual é o meu nível de influência, de interferência? E essa influência e essa interferência é positiva ou negativa? Se for positiva, que bom. Eu estou utilizando o melhor que eu tenho para esse contexto. Mas se for negativo, por que eu estou agindo assim? São estas perguntas que começam a aparecer no indivíduo que se preocupa em melhorar-se, em autotransformar-se. E é assim que nós vamos examinando mais claramente esse espaço, família, que pode ser um jardim de bênçãos, perfumado de bênçãos, de afetividade, de concórdia, de harmonia. Quando a gente se prepara para lidar com esse diferente, para entender esse diferente, ou pode se transformar numa arena de batalhas de espíritos altamente afetados que ficam disputando poderes ou verdades e mais se suportam do que se toleram. E é nesse momento que a gente vai percebendo que o indivíduo que está buscando o autodescobrimento, ele precisa fazer um exame se dentro desse contexto ele não está usando máscaras ou ele está usando algumas estratégias para não dar a sua contribuição. A partir do momento em que ele chega à realidade do lar e ele se posiciona como um canal de luz, de paz, de harmonia. Porque o autodescobrimento, que nos leva à autoiluminação, não é para que ocorra um êxtase puramente interior. É nos melhorando, nos iluminando para que isso se espraie e alcance os outros. Porque se for o contrário, isso é um comportamento do egoísta, que se melhora, que busca todos os recursos para encontrar uma certa plenitude, para estabelecer um gozo particular. Mas quem busca verdadeiramente o autodescobrimento à luz do pensamento da doutrina espírita, do pensamento de Jesus, se enriquece para enriquecer onde vive. Desde dentro de casa até o lugar em que ocupa na sociedade. Esta é a função do espírito que cresce, que evolui. Quanto mais se agiganta em evolução, mais estará sendo chamado, responsabilizado a doar o que já domina as paisagens interiores. Então, como nós estamos aqui nos autoiluminando para melhorar a nossa relação dentro de casa, repara que nós estamos focando em nós. E eu gostaria que vocês anulassem um pouco essa visão dos outros. Mas a minha família é assim, fulano é assim, isso não nos interessa. A fundo isso não nos interessa. O que nos interessa, o que deve nos interessar é a minha mudança. É aquilo que eu disse no início da palestra. Se a gente ficar se atentando a fulano é assim, fulano é desse jeito, esse é dessa forma, esse me traz isso, esse me traz aquilo, a gente está perdendo tempo. Nós não viemos aqui para contabilizar defecções morais alheias. Nós viemos aqui para corrigir esse ser inferior que ainda somos. Então, vamos nos implicar porque estamos dentro de um contexto familiar, não para fazer uma contabilidade dos espíritos atrasados, equivocados ou felizes que estão conosco. Nós estamos nesse contexto para deixar pegadas de paz, de luz, de harmonia. Deixar o que há de melhor em nós. Mas como fazer isso se eu, nesse processo de autodescobrimento, não me examino ao ponto de perceber se estou realmente
fazendo esse trabalho comigo, utilizando essa minha relação com a família. E aí é nesse momento que a gente vai dar os exemplos de que forma eu posso me autoexaminar dentro de casa, no contexto, nesse movimento familiar. Por exemplo, quando nós examinamos um contexto familiar, nós vamos ver que há vários tipos de comportamentos no contexto familiar, e aí a gente vai vendo se a gente se adequa a algum deles. Por exemplo, o calado, aquele dentro de casa que é calado, ou é tímido, ou é cismado, ou é alguma coisa, mas ele não fala, se cala, se recolhe no seu canto, no seu universo, e veda ao seu redor, para que não haja, ou para que não se afete, ou para que não faça ponte e ligação com o que ocorre dentro de casa. Por mais que não consiga, mas muitos utilizam esse lugar. E que lugar seria esse? Do indiferente. E um movimento de ostra produzido pelo egoísmo. Quer estar dentro de um contexto, mas não quer se haver com esse contexto. Quer construir o seu universo particular, construir suas ideias, seus sonhos, seus propósitos, independente de quem ali esteja e como esteja. Muitas vezes fica preso ou no seu quarto ou em algum ambiente, ou mesmo que transita na casa, é sempre silencioso, sem se posicionar, sem interagir. E quando faz isso, faz com muita restrição, enfim, faz um movimento de ilha. Constrói uma ilha e quer se dissociar do contexto que ali está. É claro que existe todo um porquê disso. E pelo autodescobrimento, quem assim se comporta tem que saber porquê. Tem que se entender por que eu me isolo. Por que eu crio o meu universo particular? Porque eu temo. Mas a minha família, eu não gosto da minha família. Sim, nós estamos na doutrina espírita e entendemos que esta é a família que merecemos. Se queremos outra, é forçoso trabalhar para merecer. Mas não será negligenciando esta que você terá uma melhor. Não será negligenciando a família que terás cumprido o seu dever na terra. Por mais que saia de casa, construa uma outra família e seja bastante feliz. A lei vai te cobrar. Porque estes que estão dentro da tua casa são os teus compromissos mais graves e sérios. Se você se isola, se você se fecha e constrói seu mundo, é o mundo do egoísta, que foca em si. E muitas vezes só sai desse lugar quando está interessado em alguma coisa. E aí vai, socializa-se para conseguir o que quer e volta. Esse é o comportamento do calado e que, pelo autodescobrimento, tem que sair desse lugar. Não é? É o lugar do egoísta e é o lugar daquele que não quer enfrentar as relações, não quer ter que interagir, tem dificuldade com o grupo, tem dificuldade em democratizar, né? E talvez quer monopolizar a sua maneira de viver, sem que haja interrupções, interferências, opiniões. Não evolui. Se ele não consegue, nessa primeira humanidade, estabelecer isso, será uma pessoa que estará sempre disposta ou habituada a construir este lugar só dela. E ali estabelece um gozo, mas é um gozo meio que mortífero, doentio, porque ninguém evolui sem interação. Ninguém evolui, aprende, se liberta de vários conteúdos sem essa relação com o outro. Por isso, Deus nos fez seres gregários. Mas agora nós vamos para outro perfil, o irritado. Pessoas que são tudo, elas se irritam. Tudo elas têm uma resposta na ponta da língua. Tudo
é uma defesa e muitas vezes um ataque. Bem, quem faz autodescobrimento tem que examinar. Por quê? Que defesa é esta? Por que essa irritabilidade? Por que esse ataque? Podemos começar a pensar assim: o que é que o outro me fez? Mas mesmo que tivesse feito, eu, pelo autodescobrimento, sei que a irritabilidade eu que a produzo. E é um veneno para o meu corpo, para as minhas emoções, desorganiza as minhas emoções. Meus sentimentos ficam desorganizados e eu entro em desequilíbrio espiritual e muitas vezes dou brecha para espíritos equivalentes. Então, é um comportamento de falta de amor a si. O irritado, o que anda com o mau humor oscilando. Por que oscila? Quem faz autodescobrimento também vai examinando isso. O que é que eu tenho? É contra o outro? Ou eu não estou bem comigo? Eu não gosto de mim? Algo não está bem em mim e eu estou lançando para o outro? Mas o outro me deu motivos. Sim, mas esse comportamento negativo, irritadiço, qual o ganho que você tem com ele? Nenhum, porque quem produziu o comportamento negativo foi você. Se for você que produziu, você é o causador deste mal. Então vai ter um efeito equivalente. Então por que eu sou essa pessoa irritadiça dentro de casa? Tudo é a base de um grito ou de uma imposição ou de uma cara fechada, né? De um mau humor, acorda com mau humor. É importante examinar que conflito transita aí dentro. O que é que gera isso em você? Percebe que nessa dinâmica familiar nós vamos encontrar vários comportamentos que o autodescobrimento nos chama a reexaminar, a encontrar as raízes disso. E muito cuidado para que a gente não venha dizer: mas eu sou assim mesmo. A gente já sabe que esse discurso não cabe no Espiritismo, não é? Não, você veio aqui para evoluir. Você pode estar assim, mas você não é assim. O que significa que você pode fazer mudanças, se quiser. Por amor a si, você pode fazer um investimento para tornar-se mais calmo, mais tolerante, entendendo que essa forma é uma forma meio animal de reagir e de agir. Melhor dizendo, a forma animal reage. A forma hominal deve, pelo menos é o que a gente espera, num processo evolutivo, deve agir de forma equilibrada. Porque todas as vezes que a gente fere, a gente transgride a lei de amor. E é mais um peso para os nossos ombros. Então a gente vai trabalhando essa irritabilidade, onde as pessoas têm mais medo do que respeito. E essa pessoa vai ficando uma pessoa onde vai quebrando suas amizades, vai se distanciando de um contexto saudável, porque muitas pessoas passam a evitá-la, pessoas começam a ficar cheias de dedos, pisando em ovos para poder falar, vai se diminuindo os diálogos, as aproximações. É o que o Evangelho segundo o Espiritismo diz: pessoas assim, elas irritam, afastam as pessoas, não é? Enfim, é outra questão, é outro perfil que existe dentro de casa, as pessoas irritadas. Você, que se tiver isso, está na sua proposta de autodescobrimento, comece a descobrir por quê. Que irritação é essa? Procure acalmar-se, orar mais e reexaminar. Se esta irritabilidade é forte, procure especialistas para você poder entender que processo é esse que você utiliza ou para se defender ou para se autoafirmar. Às vezes se encontra vazio, não tem recursos para se autoafirmar, utiliza da brutalidade. Quando dessa forma não se autoafirma, né? Demonstra o desequilíbrio que o caracteriza, criando embaraços nas relações. Mas temos outro perfil também dentro de casa que a gente vai examinando, o dono da verdade. Essa pessoa que sabe tudo, que entende tudo e que sempre o outro está errado. Né? Que tudo que faz é importante, que tudo que faz é certo, e quando erra, faz seus escapes. Né? Vai criar um processo
que um mecanismo de fuga do ego chama de racionalização. É aquela pessoa que, diante de um erro, ela vai encontrar uma desculpa, às vezes farrapada, ela vai querer justificar, ela utiliza na inteligência uma maneira de explicar para que ela possa evadir-se do lugar de errada. E ela quer estar sempre certa, deveria se perguntar, mas você não é perfeito, nós não somos perfeitos, como é que você detém a verdade? Essa verdade provavelmente é falsa na maioria das vezes, porque ninguém é certo o tempo todo, ninguém acerta o tempo todo. Somos seres em evolução que mais erramos do que acertamos. E por que defender a sua verdade? Qual o interesse em ficar nesse lugar? É medo de ser inferiorizado? É medo ou está escondendo esse complexo de inferioridade? É porque nesse lugar se sente mais forte? É porque nesse lugar você acha que encontra um certo valor? As pessoas te olham diferente? Ocorre um maior respeito? Percebe que no autodescobrimento a gente começa a examinar por que esse lugar? Por que essa postura? De sempre estar com a verdade. A pessoa não pede desculpa. A pessoa não assume e diz, realmente eu errei. Realmente eu estou errado, me perdoe. Qual é o problema de visitar esse lugar onde mora a humildade? Que lugar é esse que você imagina sustentar? O que é que para onde ele te leva? E isso provavelmente está sendo estimulado pelo orgulho. É um lugar, é uma falsa superioridade. Porque ninguém é o tempo todo certo. Então, carregar a verdade tem um compromisso mais sério. Já que a gente acha que somos donos da verdade, bem, então a gente tem que ser exemplo. Porque se eu sou dono dela, então a verdade me convida a ser um ser pleno. Jesus era detentor da verdade. E ele a demonstrava no comportamento que tinha. Então, se eu, ou se você, ou se alguém é dono da verdade, não é só para defender seus pontos de vista. Não é só para dizer que a sua opinião é a melhor. Não, já que detens a verdade como sua, deve então vivê-la em profundidade. Consegue? Este momento é perfeito. Então, se é a sua verdade, ela tem falhas. Porque nós somos seres imperfeitos. Então, é preciso procurar, é preciso começar a examinarmos. Por que nós somos tão interessados e temos tanto medo de entrar nesse lugar do erro, ao ponto de olhar para os outros e assumir e dizer, eu errei, me desculpe, eu não sou o dono da verdade. É outro conflito que quem está no autodescobrimento deve começar a entender. Mas existe outra questão, aquele que toma a frente de tudo, faz tudo e vai na frente, e é ele que manda, é ele que conversa, é ele que ajeita, é ele que faz tudo. Não tem mais ninguém aí para fazer? Ah, mas não fazem certo. Ah, é só você que faz certo? Ah, mas eu sinto que eu tenho o quê? E o outro vai fazer quando? Até que ponto é esse lugar de fazer alguma coisa é para ter um lugar? Que lugar é esse que você quer? Você que quer fazer tudo, tomar a frente de tudo, que lugar é esse que você quer? É algum reconhecimento? É alguma busca de valorização? Porque a família é um conjunto. Como é que você atravessa todos e faz tudo? Esse lugar não lhe foi conferido. Se fosse, você moraria só. Mas se moramos dentro de um contexto, por que que tudo eu tomo à frente? E quando é que o outro vai tomar? Ah, mas o outro não sabe. E quando é que vai saber? A gente deixa ou não? Ah, mas eu não sei ver alguém sofrendo. Ah, eu não sei ver alguém passando por isso. Sim, nós vamos ter que entender que o outro também precisa passar por alguns desafios para poder entrar e tomar conta da própria vida. E isso é um processo também da ordem da educação. A gente vai educar o filho. Como é que educa o filho fazendo tudo por ele? Não há coisas que o filho precisa aprender?
Não há coisas que o filho precisa passar, porque essas experiências o farão amadurecer, reagir, agir no mundo, para quando for enfrentar os desafios da sociedade, estar mais equipado. Mas a superproteção dessa pessoa que faz tudo para todo mundo, o que ela ganha com isso? Ela ganha cansaço, ela ganha estresse, e quando alguém não agradece, ela se frustra. E quando alguém não a valoriza, ela se entristece. Então, isso que eu estou fazendo é sem esperar nada em troca? E por que eu frustro quando ninguém reconhece? Que lugar é esse que eu quero ocupar aí, fazendo tudo? E às vezes se fazer tudo é esquecer de si, o preço é esse. Eu esqueço de mim e saio fazendo tudo para todo mundo. Vamos examinar, não é? Pelo nosso autodescobrimento. Temos outros que é do insatisfeito, tudo está ruim. Nós já falamos sobre a satisfação aqui, não é? Vou ser breve nessa característica. Tudo reclama, nada está bom. Nada está bom. Ou está querendo chamar atenção, ou está carregando um amargor dentro de si e projeta isso em tudo que vê. E nada está bom. E até aquilo que a gente considera belo encontra sempre algo a dizer. Ou quer chamar atenção através do pior que traz, da análise negativa que traz, ou carrega um amargor na alma e faz com que, através dessa questão interna, veja o mundo assim. Então se torna uma pessoa pessimista e que não promove alegria, harmonia dentro de casa, esperança. Não. Ela vai estar sempre puxando para trás a família ou se puxando. Porque se a família depender do nível de aderência a isto, pode ir também. A depender do nível de influência desta pessoa, pode ir todo mundo. Nessa insatisfação, a vida não presta, nada está bom, tudo, não é? Então, é uma questão que nós discutimos aqui. E caso alguém se identifique com esse ponto, buscar essa palestra sobre insatisfação que nós falamos aqui, que traz muitos outros conteúdos. E temos também o moralista. Tudo ele dá lição de moral. Tudo ele mostra, tudo ele entra em um lugar que se assemelha muito ao dono da verdade, não é? Tudo ele tem uma lição, tudo ele tem um dizer, tudo ele tem uma crítica e estabelece um julgamento vigoroso. Agora, ai de quem fazer isso com ele. Então, se nós temos esse comportamento moralista, dono de verdade, se prepare. Porque no momento em que você julga, em que você corrige alguém, esteja preparado para receber o mesmo. Do contrário, que moral você tem para corrigir alguém? Se não se dispõe a ser corrigido. Lembrando, a não ser que seja perfeito. E nem o perfeito que esteve na terra se postou dessa forma, lavou os pés dos discípulos, quando poderia estar neste lugar, não é? Então é a falsidade, a superioridade falsa, a divina do orgulho. Então aquele que sempre tem uma resposta, um saber intocável. Tudo isso, gente, são conflitos da criatura em si mesma. Existe outro ponto, estou correndo, senão o nosso tempo termina. O submisso. Aquele que tudo aceita, tudo suporta, tudo cala. Tá tudo bem assim? Não tem nenhum problema. Eu carrego. O que é isso? Viestes para ser feliz, para ter seu lugar, seu espaço, para sustentar seu desejo. Gosto disso, não gosto disso, discordo disso, aceito isso. Não vou ficar submisso a uma situação que me confrange, que me maltrata, que não está bom para mim. Que resignação estática é esta? Onde a pessoa se abandona, aceita o pior para ela e o melhor para os outros. Que lugar é esse? De mártir que não é. Porque o mártir,
quando ele faz a caminhada para entregar a sua vida, é para alcançar a plenitude e não para descer para a inferioridade. Que lugar é esse do submisso? Que nada fala, que tudo suporta. Tem medo de quê? Tem medo, às vezes, de perder os afetos. Tem medo de produzir conflitos, porque aí pode ocorrer cortes, né? Relações que se racham, e eu perder os afetos, sim. Qual preço você quer pagar? Essa dependência alienante? Ou a liberdade de expressão? Ou viver sem esta companhia, por exemplo, mas livre? Porque se estás num contexto onde estás subjugado, submisso, qual é a felicidade que está conquistando aí? Nenhuma. E depois não pode reclamar a lei. Fomos nós que não quisemos levantar a nossa bandeira e dizer, eu estou aqui no mundo. Não, eu quero um lugar ao sol. E vou também sentar à mesa e comer junto com todos. Dessa forma, a gente vai vendo que esses conflitos espocam na família. Aquele que projeta está muito também relacionado ao dono da verdade, ao moralista. Aquele que projeta, o problema é do outro, é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe, é meu pai, é minha... Mas não acertem ele, não. Não digam que é ele. Ele vai usar aquele mecanismo de fuga ou de racionalização, explicar. Então ele vai projetando na família, nos seus entes, os problemas que ele carrega. O autodescobrimento vai nos ajudando a perceber isso. Daí ele para de justificar, né? Daí sai desse lugar de justificar tudo o que comete de errado e para de projetar, assume o que se é, como se está, e a partir daí faz o seu trabalho de autodescobrimento. É bom para você sair da ilusão de que o problema está no outro. Tem problema lá, mas tem problema aqui também. Nós não estamos aqui para fazer a nossa mudança, então eu preciso me implicar com o que é meu. E para o outro, o melhor que eu tiver. Por fim, eu enxuguei, a gente vai percebendo que, independente desses caminhos, nós podemos compreender o outro, o lugar do outro, a dificuldade do outro, a limitação do outro, ter paciência com o outro, saber acessá-lo do que invadir o seu espaço. Entender que aqueles que estão ali trazem suas marcas desconhecidas, às vezes marcas que eu mesmo produzi em outras existências. Então vamos tentar, pelo amor, manejar as nossas relações. Por amor a mim, eu vou aproveitar esse sejo, que esse grupo familiar e vou dar o melhor que eu puder. Mas é tão difícil. Ensaie. Comece a dar os primeiros passos. Plante algo de bom. Ah, mas não tem nenhuma repercussão, mas você não está aqui para receber aplausos dos homens. Porque como disse Jesus, se quiserdes os aplausos dos homens, já recebeu o seu galardão. Mas se quiser o aplauso da consciência, como diz Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, está ótimo assim. Faz a tua parte. Reexamina-te dentro de casa. Autodescubra-se, auto-melhore-se, auto-ilumine-se, para que possa lidar com esta primeira humanidade e assim alcançar a sociedade sendo um homem de bem, uma mulher de bem, que não é perfeito, mas que sabe exatamente os dramas que carrega, os conflitos que carrega e as virtudes que já conquistaram. E por essa proposta de autodescobrimento se administra e erra menos, acerta mais, diminui os débitos e quita pelos comportamentos de amor e do bem muitos delitos de antanho. Então, olhemos a nossa família como um palco para nos examinar, para nos encontrar e vermos de que forma eu posso contribuir. Eu sou uma peça na minha família, mas qual é a qualidade dessa peça? Ela é útil, ela resolve problemas, ela apazigua os ânimos, ela acalma, ela promove o bem, ela acende esperança, ela acalma, ela dá segurança ou não? Então, o autodescobrimento tem aí esse espaço onde nós podemos colher muitas informações acerca de nós no mundo, de nós com o outro. Muita paz a todos,
Que Deus nos abençoe. Convido vocês mais uma vez para se inscrever no canal. Acabei de postar uma palestra que eu fiz no Francisco de Assis sobre o caminho da felicidade. E também convido a vocês para entrar, para se inscrever no canal do nosso Centro Espírita, né? Do nosso, ó, é de todos nós, não é? A Casa Espírita é de todo mundo. Então, se inscrevam no canal do Francisco de Assis, no meu canal, e vamos compartilhar, vamos passar à frente as mensagens de paz e de amor. Que Deus nos abençoe.